Tinham aquelas, num edifício às vezes só tem duas, três pessoas a morar. E eu estava no resto do chão. E num certo final de semana, deparei-me com uma minha vizinha de porta, que depois tornou-se uma grande amiga minha. Estava a grelhar peixe, acho que é peixe, eh, na minha porta, próxima assim à minha porta, com aquele fumo todo. Então eu cheguei, olhei, me dirigi à porta, pronto, a vizinha ficou assim sem jeito. Ah, vizinha, desculpa, como pensei que ainda não tem ninguém, está afastado. Eu disse, não, não tem problema. Eh, mas aquele não era um caso isolado, né? Já vi, já antiga, entre os meus, entre colegas e com outras pessoas, já se falava sobre isso. Ah, as pessoas não têm cultura, saem dos bairros, vêm para as cidades, para as zonas urbanas e depois não sabem viver em sociedade, fazem isso, patati, patati, patatá, é uma questão. Não tem, o que as pessoas mais dizem até, não tem cultura, né? E realmente há algum tempo eu também já pensei assim, mas hoje já não penso assim, né? Porque essa discussão de que as pessoas não têm cultura, para além de ser ofensiva, é muito discutível. É muito discutível porque a cultura, o que é cultura para ti pode não ser cultura para mim. Isso é muito relativo e vou-me explicar o porquê. Já me explico. É, é o seguinte, eu quando fui me formar, à medida que fui, né, foi no processo da minha formação, eu fui percebendo que eh, nós técnicos, nós os projetistas, é que temos falhado, não são os utilizadores dos equipamentos. Um dos problemas que eu notei nos apartamentos do KK, em relação àquilo que nós somos, e primeiro, aquilo é um projeto social, foi feito para atender às necessidades eh, das pessoas, né? Ou seja, de um determinado grupo da sociedade, um grupo, são projetos sociais é para atender pessoas que têm pouco poder financeiro, aí o Estado vem, cria um projeto habitacional, um programa habitacional e disponibiliza as pessoas necessitadas, no caso, para que tenham a sua primeira residência. Então, esse é o princípio desses projetos, né? Atendendo essa perspectiva. Só que qual é o problema? Muitos desses projetos são feitos, não sei se são feitos por angolanos ou por estrangeiros, independentemente de quem seja o técnico que elabora esses projetos, muitos deles não levam em conta a forma como aquela determinada sociedade vive, né? A forma como aquela sociedade se comporta, ou aquele povo se comporta no meio social, para poder fazer, apesar de serem projetos sociais ainda assim, mas que atendam às reais necessidades daquele grupo social ou daquele povo. E, e realmente, no nosso prédio, não havia um espaço para que aquela senhora grelhasse o seu frango, o seu peixe. E todos nós sabemos, nós aqui angolanos, sabemos que aos finais de semana, o angolano, por natureza, quer sempre comer um mufete, um grelhado, reunião com a família, gosta do seu quintal. Infelizmente, estes edifícios que têm aí existido, Ilamba, 8.000, não têm esses espaços assim reservados a esses tipos de convívios e geram todos esses constrangimentos, né? E eu não morei só no KK 5.000, morei também na própria centralidade do Quelamba e morei no 8.000 e o, o, o hábito é o mesmo. Por exemplo, quando estive no 8.000, a minha vizinha ao lado, no hall de distribuição, no hall de distribuição, eh, que dá acesso aos, aos apartamentos e onde tem a caixa de escada para o outro piso, as pessoas chegavam aí, colocavam o seu fogareiro e começavam a fazer os seus grelhados. É uma prática comum. Mas o que é que se passa? As pessoas em Angola estão acostumadas a viver nas suas residências presentes,
diante de uma residência que tem um quintal, um chamado quintal ou logrador, onde as pessoas fazem suas atividades de convívio, reunião familiar e por aí vai. E quando nós vamos para esse, quando a gente remove pessoas com esse espectro social e colocamos para uma realidade totalmente oposta àquilo que são os seus modos de vida, então nós temos aqui um choque de realidade. E lembramos-nos, a arquitetura serve para atender às necessidades do homem. E as necessidades do homem compreendem a forma dele de viver, a família que ele tem, né, a quantidade de pessoas que vivem com ele, o, 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 vá, vá, as necessidades que tem para que a residência se adapte às necessidades dele. E muitas das vezes as pessoas quando vão morar para essas urbanizações, da forma como encontram os edifícios, eles é que são obrigados a moldarem-se em relação ao edifício que aí encontram. E a ideia da arquitetura não é essa. A ideia da arquitetura não é moldar as pessoas em relação, não é, as pessoas têm que, não são as pessoas que devem se moldar em relação ao edifício. É o edifício que deve atender às exigências, desculpa, às exigências daquelas pessoas. Ou, se for uma residência, deve atender às necessidades daquela família. Se for um edifício, um edifício de multi-apartamentos, é um grupo mais abrangente, deve atender às necessidades daquele grupo que vive naquela edificação. E nota que muitos desses aspectos não são tidos nem achados, são projetos que são implementados e depois as pessoas, muitas delas não se acostumam com aquela realidade. Resultado, é difícil, pode ter, pode ter rápida degradação, uma degradação acelerada por conta do mau uso, vá, a estrutura urbana pode sofrer danos porque as pessoas muitas das vezes acabam por alterar para o espaço agradar a forma como eles usam. Por isso é que nós vemos no Nova Vida, por exemplo, pessoas que moram no Rio do Chão fazem um alongamento, aquela parte do estacionamento, criam um quintal, uns criam uma garagem, muitas das vezes criam aquele espaço de convívio onde eles vão fazer as suas atividades, onde vão sentar, porque em Angola é assim, as pessoas passam a maior parte do tempo, principalmente aos finais de semana, nos quintais onde eles colocam a sua marquise, normalmente colocam uma mesa onde eles fazem as suas atividades normalmente. E esses edifícios, por não atenderem essas necessidades, passam por esse processo de modificação e que isso depois tem consequências graves na forma como, no tempo de vida do edifício, desestrutura. Se estivermos a falar de uma urbanização, no caso, por exemplo, Nova Vida, a Nova Vida sofreu muitas modificações de acordo com aquilo que em relação